Então, oi gente, eu sou a Paula e eu tô aqui pra gravar o que eu li em janeiro. Janeiro foi um mês muitíssimo bom em questão de leitura. Eu li isso tudo aqui. Eu li 10 livros físicos e mais 4 e-books. Deixa eu começar pelos e-books, que tá aqui no leve. Eu li... eu comecei com O Adulto, da Gillian Flynn, que é um conto, na verdade. E esse livro é muito, muito, muito maravilhoso. Ele é completamente bizarro. A profissão da mulher é muito louco. Não vou contar nada sobre ele, porque qualquer coisa que eu disser vai ser um spoiler. E vai perder a graça da história, porque a história já começa engraçada. Passa para um terrorzinho básico. É uma história de casa mal assombrada, misturada com um menino demoníaco, misturado com gente que quer levar vantagem em tudo. Cara, muito bom. Eu li também a Assombração na Casa da Colina, que eu achei que seria melhor. Sério mesmo, eu pensei que esse livro seria um pouquinho melhor. Eu não senti tanto medo, eu acho que eu senti mais um pouquinho de raiva de alguns personagens. Mas ele vai falar mais sobre a condição humana do que mesmo sobre a casa mal assombrada. É o que a gente percebe. Mas é um livro, assim, muito, muito interessante. É uma leitura boa. E rápida, ele é curto. Tava sem fazer nada e peguei a Garota do Calendário de fevereiro pra ler. Que perda de tempo, né? Você glamour... Gente... Não sai a palavra, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? O glamour da profissão prostituta, né? Será que isso é uma profissão? Não tô julgando, você faz o que você quiser com o seu corpo, mas nem sempre você vai pegar só os caras mais ricos, mais bonitos e mais legais da vida, como passa nesse livro. É basicamente uma menina, né, que ela tem que pagar uma dívida e ela resolve assumir um ano como garota de programa. Na verdade, ela se chama de acompanhante. E tem toda essa questão de fazer sexo ou não fazer sexo com os caras, mas nesse livro é um negócio meio complicado. Então eu nem vou falar nada mais sobre ele e também não recomendo que você leia, você não vai perder seu tempo. E o que eu queria realmente mostrar, que foi assim, meu amorzinho desse, que foi o Harry Potter. Ai, que coisa mais lindinha que ele é, gente. Olha aqui. É o Histórias de Hogwarts, Poder, Política e Poltergeists Petulantes. Então ele vai falar sobre as principais figuras de poder ele tá fazendo até uma linha do tempo com os ministros, o que é muito, muito legal, gente, muito legal. E também ele vai falar um pouco sobre aquelas figuras mais cruéis, tipo a Umbridge e até o professor Quirrell. Aqui, também tá aqui. Então, super vale a pena a leitura. Ele é muito curtinho, a leitura é muito rápida. Então, cara, eu gostei muito das leituras que eu peguei. Eu não costumo ler muito e-books, mas eu gostei. Principalmente desse. Gente, se vocês puderem ler, leiam. É muito bom. Então, vamos para os livros físicos. Vamos para os desafios. Para o Leia Mulheres desse janeiro era clássico. E eu escolhi Razão e Sensibilidade. Eu tinha esquecido o quanto maravilhoso é ler Jane Austen e Razão e Sensibilidade. Esse livro é maravilhoso, é uma delicinha. É uma delícia de ler esse livro. Vai contar a história dessas irmãs e como a riqueza não passa para as mulheres, né? Foi deixado para o irmão delas, ele é filho de uma outra esposa, da primeira esposa do pai delas. E ele meio que, junto com a esposa, deixa essas meninas quase praticamente sem nada. E elas precisam se mudar para um outro lugar. E a partir daí é que começa a história. E elas vão conhecendo as pessoas. A Jane Austen, ela vai muito pontuar essa questão da sociedade em relação às mulheres. Ela é um livro feminista, sem dúvida. Ela coloca várias vezes aqui, principalmente na figura da irmã mais velha, que é a mulher centrada, é aquela mulher que ela vai sempre perguntar por que eu não posso ganhar o meu dinheiro, por que eu tenho os mesmos valores que todos, né? Eu consigo ser tão boa quanto um homem, só que eu não consigo viver com o meu próprio sustento, eu não consigo trabalhar, não consigo herdar nada.
Cara, sensacional. Também a questão do casamento, a questão das desilusões amorosas, né, que são sempre encontradas aqui, dos caras bonitões que são sempre pra lascar a vida de todo mundo. Meu, super, super. O filme é lindo, o filme é maravilhoso. Nossa senhora, assim, leiam o livro e assistam o filme, que é perfeito. Eu também tinha um outro desafio, que era o desafio do Literaturice, que era para uma história que é muito conhecida, mas que não se conhece o livro, então eu escolhi os 100. E é muito bom esse livro até. É bem diferente, eu considerei o livro bem diferente da série, assim, a série e livro. Eu não considerei esse aqui quase como adaptação bem resumida, porque não tem muita coisa a ver não, sinceramente. Tem os personagens, os nomes dos personagens, mas tem muita coisa diferente desse livro para a série. Então, o mundo aconteceu uma coisa terrível, né? Todo mundo morreu, a Terra estava acabando num desastre nuclear e algumas pessoas foram colocadas em órbita nesse lugar. E essa nave espacial, ela é dividida em vários lugares. Tem os lugares mais dos ricos, os lugares mais dos pobres. Esses pobres, eles às vezes recebem até menos oxigênio e tal, blá blá blá. E tem essa galera aqui, essas 100 pessoas, esses 100 jovens que estavam no corredor da morte, porque teriam feito algum tipo de delito. Qualquer delito nessa nave, ela é considerada de morte, para você não tem muito uma segunda chance ali, porque o oxigênio está acabando e eles precisam, né, tirar mais pessoas dessa nave. Então, um político resolve mandar essa galera, esses 100 jovens, para a Terra, para ver se ela já está sendo, né, considerada habitável, para que todo mundo possa retornar para a Terra. Então, é basicamente o começo, a chegada desses meninos aqui na Terra e como eles conseguem meio que se adequar. E a gente tem também a visão da nave. Então, alguns personagens que a gente encontra na série, que aqui eles já morreram, e vice-versa. Tem personagens novos aqui, que são muito bons, que deveriam estar na série e não estão. Mas eu gostei da história. Gostei. A ficção científica é bem legal. Reli essa delícia, essa maravilhosidade, essa coisa maravilhosa que é O Senhor das Moscas. Eu não sei por que as pessoas não gostam. Eu amo esse livro, gente. Esse livro é muito bom. Esse livro é muito, muito, muito bom. Muito bom. Desses meninos que caíram nessa nave, nessa ilha, e eles não têm muita ideia de como eles chegaram lá, nem porquê. Alguns falam sobre guerra, outros falam sobre eles foram deixados ali para depois de serem pegos novamente, blá, blá, blá. E eles começam meio que como numa brincadeira a tentar se organizarem, a tentar sobreviver nessa ilha. Só que, né, sempre vai ter alguma coisa veio pra destruir esses sonhos dessas crianças. Então, super, super, super vale a pena, meu irmão. Super vale a pena. É uma história pela visão das crianças, é uma história muito forte em alguns sentidos. E, não, isso aqui é indispensável, indispensável. Fiz um esforço muito grande para ler O Verão e a Cidade, porque a visão da Carrie aqui não é a visão que eu tenho dela da série, então isso me incomoda demais. Mas é muito legal ver como ela conheceu a Samantha, a Miranda e a Charlotte. Então, o livro vale por isso. Mas, assim, essa personagem me irrita deveras. Irrita, porque ela tem uma fixação. Não, ela me irrita deveras, assim. Mas pro final ficou até mais legalzinho o livro. Mas é basicamente isso. Eu não vou contar muito porque esse aqui é o segundo de uma série. Eu li Heroínas, como um livro nacional para a maratona do Geek Freak. E os contos são maravilhosos. São 3 contos, né? Um conto da Laura Conrado, um da Pan e um da Rai Tavares. Eu amei o da Pan é o meu preferido, que vai falar sobre algumas meninas. O dinheiro da festa de formatura some e elas precisam conseguir esse dinheiro de volta para conseguir fazer a festa, e fala muito sobre amizade, sobre descobertas. É lindo, é maravilhoso. E o da Rai é também muito legal, que fala sobre o Robin Hood, né, que é uma menina que ela rouba do cara rico para doar para os pobres. E
que também é muito legal. O primeiro fala sobre animais, fala sobre essa questão de uma ONG, dos animais, né? Eu não gosto de livros com animais, isso eu nunca escondi, então foi o mais fraco pra mim. Talvez, pra você que gosta de animalzinho, seja o mais legal, mas pra mim não foi. O da Pan foi muito... E a Rai Tavares tem um humor... Gente, essa menina é maravilhosa, assim, me deu vontade de ler tudo que eu consegui encontrar dela. Tudo, porque ela tem um humor, ela coloca umas referências durante os diálogos. É maravilhosa, maravilhosa. Li o primeiro, do It Girl. Eu já falei desse livro tantas vezes que eu nem vou repetir. É uma série da Gossip Girl, é uma coisa, né, paralela. Tem a Jenny Humphrey, e ela vai pra esse lugarzinho bonitinho, né, que é um internato rico e caro e chique e blá blá blá. E é maravilhoso, eu amo essa série, então eu já falei muitas vezes dela. A Guardiã de Histórias pra mim não foi lá essa coisa medonha que todo mundo tava falando que era maravilhoso. Não sei, eu não achei, não gostei tanto desse livro não. Ele vai contar essa história dessa menina nesse lugar. Você tem uns guardiões das histórias. As histórias são como se fossem fantasmas, são corpos, são as pessoas que já morreram e são guardadas nesse arquivo. E geralmente às vezes elas acordam e tentam fugir. Então você tem esses guardiões para que eles devolvam essas almas, nessas histórias, para o arquivo. E tem essa menina, ela perdeu o irmão e ela está muito ainda abalada com essa perda. Então é um livro que fala sobre perda, sobre dor e sobre você ter que superar essas perdas e tudo. E sobre amizade, sobre amor também. É bonitinho, mas eu esperava mais. Agora esse aqui é sensacional, galera. Sensacional. Imagina um mundo que foi livre de dores, de doenças, de morte, então ninguém mais morre. Você tem a Nimbo, né, que é uma estrutura de inteligência artificial que organiza tudo, que impede até que você se mate, se você tá perguntando. E ela criou todo esse mundo ideal, então as pessoas não passam mais fome, não tem mais pobreza. Você tem alguns níveis mais como a felicidade, para deixar mais as pessoas mais felizes, para que elas consigam as coisas, não seja tudo de mão beijada, porque se fosse tudo perfeito não seria legal. E a população vai crescendo e eles precisam diminuir essa quantidade de gente, e aí é criado a ceifa, né? E escolhidos ceifadores, que são as pessoas que são capazes de matar as pessoas. Quando o ceifador escolhe alguém para ser morto, a Nimbo não impede que essa pessoa se regenere, se cure, né? Então, cara, já pensou? Você tá passando na rua, chega uma pessoa e acaba com a sua vida, assim, do nada. É muito... Aí tem esse cara, o Faraday, que é um ceifador muito legal e tal, e ele escolhe 2 meninos para serem os aprendizes dele. No final ele escolhe um dos 2 para ganhar o anel de ceifador. Então é a partir daí que vai as coisas. Eu não vou contar como é que se desenrola, porque a graça é você descobrir. Mas assim, só digo, leia, só digo, porque é muito, muito legal. Essa mitologia que foi criada aqui por esse rapaz bonito aqui, galera. Muito, muito, muito vale a pena. Tipo, você tem os mantos, você tem o anel, você tem as pessoas que são dada imunidade. Cara, é muito, muito legal a história. Estou orgulhosíssima de mim, que eu terminei novembro de 63. E esse livro é sensacional, gente. Sensacional. Entrou para os meus livros preferidos da vida e para os livros preferidos do King, com certeza. Esse livro, nossa, ele vai contar a história desse cara que ele é dono de um restaurante e ele descobre uma porta. Quem já leu A Torre Negra deve entender mais ou menos isso. Ele descobre uma porta que vai para o passado em 1958. Então, toda vida que ele desce essa escada e ele passa por essa porta, ele entra em 1958, tudo do mesmo jeito. E ele vai várias vezes ao passado e ele começa a pensar que por que não salvar Kennedy? Só que o passado ele é muito obstinado, então ele não quer ser mudado. E esse cara fica doente. E ele convida, né? Ele explica para um professor de escola, um professor normal, uma pessoa super gente boaça mesmo, que existe esse lugar, né, essa forma de voltar, e se ele não queria voltar e impedir o assassinato do Kennedy. Aí o professor ele fica meio, porra,
como é que vai ser? Eu vou passar 5 anos no passado, né? Porque ele vai voltar em 58 e o Kennedy só vai morrer em 63. Porque se ele voltar, né? Se ele passar pela porta de novo, zera. Então ele vai ter que voltar tudo de novo. É assustador porque você tem essa forma de você refazer as coisas quantas vezes você quiser, mas ao mesmo tempo você vai ter que passar muitos anos da sua vida refazendo isso. E você tem que entender também que tudo que acontece tem uma consequência. Cara, lá pra página 700, mais ou menos, 680, quando ele começar a contar algumas coisas, tenta imaginar como é que estava a sua vida nesse tempo. Cara, gente. Sensacional. Sensacional. Esse livro é maravilhoso. É um dos melhores livros sobre viagem no tempo que eu já li. É muito legal ler sobre a década de 60, contada pela... Né, o finalzinho dos anos 50, comecinho dos anos 60, contado por um cara de uma... Eu lembro, eu vi o comecinho da série de TV que fizeram, só que é muito diferente, gente, muito diferente. O livro é brilhante. E ele, ó, tem letra pequenininha, mas assim, a leitura flui, vai indo. Porra, sensacional. Cara, se eu puder te indicar um livro, leia esse aqui. Maravilhoso, maravilhoso. E pra fechar, eu também terminei Rex. Cara, eu tive um cagaçozinho básico desse livro. Vou admitir, eu tava lendo esse livro de madrugada e deu certo não, deu muito certo não. Basicamente, há 200 anos, essa bruxa, 200, 300 anos, essa bruxa foi queimada na fogueira, só que ela não morreu. E ela amaldiçoou a cidade. E todos na cidade, eles não podem deixar a cidade, né? Você não pode passar muito tempo longe da cidade. Então, quem se muda pra cá, tanto que eles tentam impedir, quem se muda pra essa cidade é um morador permanente. Você não pode mais sair, você não pode viajar, você não pode ir pra lugar nenhum. E essa bruxa, ela tá lá, convivendo com eles. Ela pode aparecer dentro do seu quarto e ficar lá quanto tempo ela quiser. Ela passa por períodos, ela tem a rotina dela, de pra onde ela vai, o que ela faz, mas ela também pode aparecer na casa. E como ela era muito, como é que eu posso dizer, sem controle, eles criaram esse aplicativo, meio como se fosse um lugar, como se fosse um aplicativo para você dizer onde é que ela tá naquele momento. Então, quando você encontra ela pela floresta, você coloca lá no aplicativo, tá em determinado lugar, para que se algum turista ou alguma pessoa estiver passando por ali, né, seja escondido ou seja colocado alguma coisa para que as pessoas não vejam, porque um dos maiores segredos dessa cidade é essa bruxa. E alguns adolescentes já estão pé da vida com isso, tanto por não poderem sair da cidade, não poderem contar pra ninguém sobre a bruxa, e também porque tudo é fechado ao redor dessa bruxa e eles começam a querer se vingar. E aí você vai percebendo até onde vai a maldade humana e que nem sempre é a bruxa que é a cruel. Cara, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Super vale a pena. Adorei a leitura. Então é isso, o vídeo ficou maior do que eu pensei. Desculpem, gente. Eu duvido que alguém tenha chegado até aqui, mas beijos. Muito obrigada por ter assistido e tchau.